nosso tema de hoje, do Diga Doutor, é bursite, uma inflamação no tecido que atua como uma almofada entre as nossas articulações. Então, evitando assim um atrito entre o tendão e o osso. E muitas pessoas se queixam desse problema. Por isso, a gente aqui do Vida Saudável convidou um ortopedista, o doutor José Carlos Mendes, para nos orientar sobre esta doença. Boa tarde, doutor José Carlos. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente estava conversando um pouquinho, gente, aqui, antes da entrevista, para eu entender o que é bursite. Então, a gente já deu essa introdução, né, de que é uma inflamação desse tecido. Eu queria que você explicasse melhor. Isso, é uma inflamação numa estrutura que a gente chama de bursa, né? A bursa, do latim, quer dizer bolsa, que são bolsas com a quantidade de líquido que fica entre tendões e ossos, né, presente mais nas nossas articulações, que diminuem o atrito desses tendões nos ossos, certo? Quando existe uma inflamação dessas bursas, é o que a gente chama de bursite, né? E aí a bursite tem várias características. Geralmente as pessoas pensam que é só no ombro, como você deu um exemplo aqui. Eu imaginava que era só no ombro, doutor, tanto que eu lhe perguntei aqui no estúdio, né? Isso. A bursite, na realidade, ela apresenta, a bursa, no caso, ela apresenta em várias articulações, né? As articulações do ombro, nas articulações do cotovelo, quadril, joelho, pé, tornozelo. Então, nessas articulações, a gente pode ter a inflamação da bursa, que é o que a gente chama de bursite, né? É mais comum no ombro, existe um diagnóstico maior no ombro, por vários motivos, né? O ombro é uma articulação que tem uma movimentação maior, tem uma instabilidade maior, então acaba que o diagnóstico é maior no ombro, mas sendo que pode apresentar nessas outras articulações que eu relatei. Tá, olha, doutor José, a gente tem aqui a participação dos nossos telespectadores. Então, se você tem alguma dúvida em relação a esse tema, bursite, a gente está aqui com o ortopedista, está aqui para responder vocês também. Então, manda sua pergunta para a gente, tá bom? No 86, olha o telefone aí, 999270783. Então, a pessoa pode ter, doutor José Carlos, bursite no joelho, por exemplo? Sim, pode. No joelho, nós temos 3 bursas mais importantes. Uma que fica acima da patela, a outra que fica na frente da patela, que é esse ossinho. Patela, o que é a patela? A patela é esse ossinho que fica aqui na frente do joelho, que as pessoas chamam de rótula. Ah, certo. Né? Então, a gente tem uma bursa acima dessa patela, tem uma na frente e uma infrapatelar, que fica abaixo da patela. Então, um exemplo muito comum, pacientes que passam muito tempo de joelhos, né? Porque uma das causas da bursite é traumas. Então, se você passa muito tempo de joelho e tem uma sobrecarga maior nessa região, você pode sim desenvolver bursite no joelho. A gente tem uma imagem, inclusive, vamos colocar aí para poder ficar bem didática a nossa conversa. Olha aí o que é a bursa. Bursa, tendão, né? Isso. Como você falou inicialmente, ela serve como se fossem almofadas mesmo, para diminuir o atrito. É quase um amortecedor. Justamente, é uma forma bem popular, é como se fosse um amortecedor, que ele vai diminuir esse atrito. Nesse caso aí, a gente está vendo uma bursa do ombro, que é a subacromial, que você vê que ela fica entre aquele ossozinho que tem o nome acrômio, né? E o osso aqui do braço, do húmero, que é esse osso que tem o nomezinho tendão apontado ali. Então, ele serve para diminuir o atrito entre essas duas regiões. E essa bolsa tem um líquido aí, é isso? Isso, tem uma pequena quantidade de líquido. Quando ocorre a inflamação, ele aumenta a quantidade de líquido e vai começar a causar os sintomas dolorosos. E por que causa essa inflamação? O senhor falou que trauma, mas, por exemplo, no ombro, é quando você pega uma pancada ou às vezes quando você tem um movimento repetitivo, por exemplo? Na realidade, as principais causas de bursite são traumas, né? Que pode ser um trauma mesmo, uma pancada, pode ser movimentos repetitivos e também uma coisa muito comum é o movimento com aumento de pressão nessa articulação. Como a gente estava falando anteriormente, pessoas que fazem movimentos repetitivos, onde levanta a mão acima da altura da cabeça, ele vai estar exercendo uma pressão maior no ombro, certo? E isso pode predispor ao aparecimento da bursite. Por exemplo, um exercício errado pode causar bursite? Sim, pode sim. Principalmente quando ocorre uma sobrecarga, né? Ou seja, um peso muito grande, o que a gente chama de sobrecarga mecânica, ou uma execução errada. Né? Ou seja, você faz o exercício de uma forma errada. Isso pode aumentar a sobrecarga naquela articulação. Um exemplo, o ombro que você citou aí. Então, pode sim aparecer a bursite. E bursite tem tratamento, tem cura? Tem sim. O tratamento,
geralmente é clínico, né? Ou seja, com medicações, fisioterapias, né? Compressas com gelo. Né? Uma coisa que é bom até a gente desmistificar, que aparece muito no consultório, as pessoas dizem, eu vou fazer compressa com água morna. Na realidade, a compressa com água morna, ela pode aumentar a quantidade de líquido. Por quê? Porque ela aumenta a vascularização e a partir do momento que ela aumenta a vascularização, ela pode aumentar a quantidade de líquido, ou seja, faz piorar os sintomas da bursite. Então, a compressa deve ser com água fria? Com gelo, justamente. Com gelo. Isso. Por quê? Porque o gelo já faz o contrário. Isso, justamente. A compressa com água morna, ela vai aumentar a vascularização e aí pode aumentar a quantidade de líquido naquela região. E já a compressa com gelo, ela vai fazer o inverso. Então, tomando medicação, fazendo compressa com gelo, isso. Fisioterapia. E fisioterapia. É um tratamento clínico que a gente chama conservador, ou seja, dificilmente a gente vai precisar lançar mão de uma cirurgia para o tratamento de bursite. A gente faz mais o tratamento mesmo conservador. Em casos mais graves, na dor mais aguda, a gente usa mão de medicamentos, né? Fisioterapias, a compressa. E o que é mais importante, que eu até sempre falo, o melhor tratamento é a prevenção. Ou seja, se eu tenho uma atividade laboral, ou seja, eu tenho um trabalho que eu sei que eu vou ter que movimentar muito repetitivamente essa minha articulação, eu posso fazer períodos de pausa, eu posso tentar mudar um pouco a forma de fazer aquela atividade que eu faço para tentar evitar o aparecimento da bursite. A gente já tem pergunta aqui para o senhor, doutor. Depois a gente detalha melhor a prevenção, que eu acho que é importante, que é o papel que a gente faz aqui no Vida Saudável, é informar, principalmente com conteúdo que a pessoa possa prevenir, né? Porque depois que já está com a doença, aí já é o tratamento, não tem mais... E sempre, a gente escuta sempre das pessoas mais velhas que o melhor remédio é a prevenção, ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Esse ditado, ó, vale para tudo na vida, viu? Justamente. Então vamos lá para as perguntas. Olha aí, a Fátima do bairro São Pedro. Eu sinto muita dor no braço e atrapalha até pentear meu cabelo. Pode ser bursite? Sim, o mais importante aí no caso da telespectadora é ela procurar o médico, porque o diagnóstico geralmente é clínico, ou seja, o exame físico no paciente, e pode sim, nesse caso específico, ser bursite. Por quê? Como eu falei anteriormente, qualquer movimentação que você leve a mão acima da altura da cabeça, então a forma de pentear, que é esse movimento que você faz, se está causando dor, algum problema tem. Então, tem que ser feito um diagnóstico para saber se realmente é bursite, porque a gente sabe que tem... Tem algum exame para saber se é algum exame de imagem? Tem. Como eu falei, o diagnóstico é clínico, né? O exame ela relata os sintomas e aí o médico avalia. Isso. Dependendo da necessidade, a gente pode abrir mão de alguns exames de imagem. A ultrassonografia, que é um exame mais simples, e até mesmo a ressonância magnética. Ok. Tem mais pergunta, doutor? Márcia Veras, do bairro Gurupi. Tenho dor na altura do ombro direito. Será bursite? Outra pergunta, já aproveitando aí o gancho da Márcia. E geralmente só é no ombro? Ou não, pode ser nos dois? Pode ser dos dois lados. Na literatura fala que geralmente os sintomas apresentam mais em um, por vários fatores que podem interferir nisso. O lado dominante, ou seja, a pessoa que faz uma atividade física mais com o lado direito do que do lado esquerdo, mas ela pode sim ser dos dois ombros. No caso da Márcia, ela pergunta, ela sente dor ao levantar aqui o braço, né, aqui no ombro, pode ser bursite? Como eu falei até na pergunta anterior, justamente, isso tem que ser feito o diagnóstico, mas pode sim. Se você tem uma dor no ombro, e essa dor está atrapalhando o movimento, ou seja, quando você movimenta, você sente dor, tem que ser feita a investigação, mas pode ser bursite. Quando você faz essa investigação, a maioria dos casos é bursite ou não? Depende. Tem outros problemas que acometem, no caso que a gente está falando mais do ombro, que isso é até interessante que a gente falou no início, que as pessoas reportam mais a dor no ombro, mas assim, pode ser, e esse diagnóstico, ele tem que ser feito... porque existem outras patologias que podem causar dor no ombro. Então, por isso é que é importante. E aí, como eu falei, o diagnóstico é clínico. Quando existe a possibilidade de haver um diagnóstico diferencial que o médico suspeita, ele pode abrir mão ou da ultrassonografia ou da ressonância nuclear magnética. Vamos para a última pergunta, doutor? Sinto muita dor no ombro durante a noite. Pode ser bursite? O que devo fazer para aliviar? Da Tandara, né, Geórgia, do bairro São Pedro.
Olha, todo mundo relatando aí dor no ombro, e né? a gente vê que está muito ligado ao ombro, né? Geralmente a gente percebe isso no consultório. Até quando a gente dá um diagnóstico, você está com uma bursite no joelho, as pessoas têm uma certa surpresa, né? Mas assim, no caso da Tainara é o seguinte... E ela fala que é mais à noite. Tem alguma relação? Não tem relação com relação ao horário do dia. Geralmente, no final do dia, depois que você tem um dia, uma jornada de trabalho, geralmente vai incomodar mais. As dores aparecem mais à noite. E muitas vezes, o que é importante também é a postura ao dormir. Então, muitas vezes, o paciente dorme por cima do ombro, ele dorme com a mão atrás da cabeça, tá certo? Então, esses movimentos, como eu falei, se eu durmo com a mão atrás da cabeça, ele vai estar tendo um aumento de pressão na articulação e pode, sim, ser mais suscetível ao aparecimento de bursites. Então vamos lá para a prevenção com pontos bem específicos? A prevenção, como eu falei, é o melhor tratamento, né? Então, se você faz movimentos repetitivos, se você tem uma sobrecarga maior nesse ombro ou em qualquer outra articulação, você primeiro tem que retirar esse fator, né? Outras coisas que podem ser, digamos assim, fator de risco, o sobrepeso. Então, vou dar um exemplo, eu dei o exemplo de ficar de joelhos. Então, se eu sou uma pessoa que eu fico muito de joelhos e eu tenho um sobrepeso, eu vou ter uma sobrecarga maior nesse joelho, então perder peso vai melhorar também dos sintomas. E a outra coisa que é o mais importante é fazer o tratamento médico, né? Então, se você está tomando, se você está sentindo a dor e você deve procurar o médico para fazer o diagnóstico, para saber se realmente é bursite e continuar o tratamento proposto pelo médico. E exercício físico ajuda nesse fortalecimento? Sim, a fisioterapia ela entra justamente nisso. A fisioterapia, ela melhora tanto a analgesia, né, ou seja, melhora da dor, quanto ela fortalece a musculatura em torno daquela região. Mas eu estou falando já na prevenção, doutor, quando a pessoa já ainda não tem a bursite, para se prevenir. Certo. Para prevenir, a gente não lança mão tanto da fisioterapia, né? A gente pode estar usando o tratamento fisioterápico em outras modalidades, como pilates. Físico, por exemplo, para fortalecimento dos músculos. Ah, sim, musculação. Porque musculação, ela não contraindica. Né? Então, tipo assim, a musculação vai dar bursite. Não. A não ser que você faça com a sobrecarga muito grande e de uma forma errada.